Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Em alguns avisos, antes de passarmos ao sermão, a peregrinação da Capela para a Trindade ocorrerá no dia 14 de dezembro. Enviaremos mais informações em breve no canal da Capela no WhatsApp. Gostaríamos de agradecer a todos os que ajudaram na realização da festa de Todos os Santos ontem e a todos os que participaram. Tudo se passou bem e é sempre uma alegria ver nossas crianças vestidas de santos. Deus lhes pague pela dedicação e bom espírito. Lembro também as regras da igreja para a comunhão. A comunhão deve ser recebida, então, pelos batizados católicos, sem mistura de outras práticas, religiões. Preciso estar em estado de graça, em amizade com Deus, sem pecado mortal na consciência, jejum de pelo menos 1 hora e decentemente vestido. Uma roupa que cubra ombros, joelhos, tudo que se encontra entre eles em qualquer posição, em pé, sentado, de joelhos, roupas não coladas ao corpo, não transparentes, que não sejam da cor da pele. Meus caros católicos, nesse 5º domingo remanescente depois da Epifania, transferido então para o final do ano litúrgico, nós temos uma das passagens, uma das parábolas sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, uma das parábolas contidas nesse capítulo 13 de São Mateus. E a parábola do trigo e da cisânia, que Nosso Senhor diz claramente, se aplica ao reino de Deus, quer dizer, à igreja dele. Nosso Senhor quer aqui, caros católicos, com essa parábola, corrigir o erro doutrinário grandemente espalhado entre os judeus, o erro de que o Messias viria inaugurar um reino terreno sem males e sem maus, sem más pessoas e sem males, sem sofrimentos, uma utopia, como se fosse o céu aqui na terra. Nosso Senhor, então, quer corrigir precisamente esse erro, muito comum entre os judeus e mesmo entre os apóstolos, que só vão compreender praticamente ao final da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, praticamente depois da sua ressurreição. A separação se fará apenas no juízo final, no fim do mundo. Com efeito, aqui nessa terra, na Igreja de Cristo, no reino de Deus, os bons, aqueles que procuram ser bons, esperamos nós, convivemos com os maus, aqueles que estão convictos em seus males. E os maus e os males existem para aperfeiçoarem os bons e também para que os maus possam eles mesmos se tornarem bons, para que a cisânia possa se tornar trigo. Porém, caros católicos, podemos ir além, ou para além desse ensinamento dado em relação à Igreja de Nosso Senhor aqui nessa terra, que é, claro, a Igreja Católica Apostólica Romana. Para além desse ensinamento, podemos fazer uma aplicação para a nossa alma. Com efeito, não poderia ser o contrário, há muitas cisânias que não podemos evitar, muitos males que não podemos evitar, mas há uma cisânia que podemos evitar com a graça de Deus, que é o pecado. E há muitas outras cisânias que favorecem o pecado, cisânias que são semeadas, ao final das contas, por nós mesmos e que podemos evitar.
Devemos então, caros católicos, pensar honestamente, fazer um honesto exame de consciência, pedindo a Deus a graça de ver com maior clareza a cisânia que é semeada na nossa alma por nós mesmos, ou aquela cisânia para que damos abertura para que seja semeada e que cresce então em nossa alma. Nós vamos citar aqui, caros católicos, algumas dessas cisânias, sem pretender, claro, esgotar o tema, para que cada um faça um honesto exame de consciência, tranquilo, sereno, diante de Deus. Que cisânia tenho eu mesmo semeado em minha alma, ou que cisânia tenho permitido que seja semeada em minha alma. Pode ser a cisânia, por exemplo, da curiosidade sobre a vida alheia, sobre notícias, sobre políticas, sobre esportes, consumindo nosso tempo, nossa energia, nossa atenção, prejudicando depois nossa oração, nossos deveres de Estado, nos aplicarmos devidamente àquilo que temos que fazer. Cisânia que gera ansiedade de saber o que está acontecendo, preocupações de coisas que não podemos minimamente resolver. A cisânia da curiosidade sobre a vida alheia ou sobre notícias. A cisânia da murmuração, da reclamação, que nos inclina cada vez mais à tristeza, à raiva, à revolta. Quanto mais reclamamos, mais murmuramos, mais vamos reclamar de coisas ainda menores. Cisânia da murmuração, da reclamação, que impede a conformidade com a vontade de Deus nas pequenas e grandes coisas. Cisânia da murmuração e da reclamação, que impede tantos méritos em sofrimentos pequenos e grandes. Cisânia essa que nos impede uma coroa de mártir no céu por suportar bem essas adversidades cotidianas, maiores ou menores. Com efeito, caros católicos, suportando bem, conformando-nos à vontade de Deus, oferecendo a Ele os nossos sofrimentos cotidianos, vamos montando para nós uma coroa de mártir, como dizem vários autores espirituais, pouco a pouco. Pode ser ainda essa cisânia que semeamos em nossa alma, ou que permitimos que seja semeada, a cisânia do mau uso dos eletrônicos, que nos leva à perda de tempo, que nos leva à indisposição para aquilo que exige esforço, que nos leva muitas vezes também à ansiedade, a problemas de relacionamentos com os outros. Cisânia do mau uso dos eletrônicos que facilita tanto os pecados contra a pureza, contra a castidade. Cisânia do mau uso dos eletrônicos que dificulta muito a concentração na oração, nas leituras, nos estudos, nos deveres de Estado. A cisânia do mau uso dos eletrônicos que dificulta a convivência com a família e amigos. Talvez ainda semeamos ou deixamos ser semeada a cisânia da maledicência, que vem do orgulho, que vem da comparação inútil com os outros, falando mal dos outros, de seus defeitos, dos seus pecados, das suas dificuldades, sem que haja necessidade real e proporcional para isso. Cisânia da maledicência que destrói tantas amizades, tantos apostolados, tantas boas obras. Pode ser ainda, caros católicos, a cisânia da falta de cuidado paternal, de vigilância paternal dos pais na educação dos filhos. Ou ainda a cisânia do desejo de uma liberdade desordenada nos filhos. A cisânia de raciocínios incompletos, imprecisos, que são tomados por verdade, que separam os filhos dos pais. Ou a cisânia da falta de paciência dos pais com os filhos, a cisânia da falta de amor no seio da família, da falta de uma boa convivência buscada com esforço no cotidiano, a cisânia da falta de conversa entre marido e esposa, entre pais
e filhos. Ou ainda a cisânia generalizada da falta de obediência, não só nos filhos, mas em nós, adultos, em relação aos nossos superiores. Superiores na vida civil, superiores na vida eclesiástica. A cisânia de acostumar-se com o pecado, ainda mais com o pecado mortal, tornando normal que se peque mortalmente a cada semana, a cada 15 dias, a cada mês. Não, é preciso combater veementemente esse pecado, lembrando-nos das verdades eternas, dos novíssimos, do juízo, da morte, do céu, do inferno. A cisânia, caros católicos, das emoções desordenadas, sobretudo as mais fortes que o inimigo explora, nos tirando da verdade e do bem. Cisânia que muitas vezes vem de acontecimentos difíceis ao longo de nossa vida e que o demônio tenta então nos manter na subjetividade, nessas emoções profundas, desordenadas, em relação a alguém, em relação a algo, e a partir da qual vamos formando toda uma visão de mundo, da sociedade, de Deus, uma visão desvirtuada, errada. A cisânia das emoções desordenadas, sobretudo as mais fortes, que o inimigo explora, nos tirando da verdade e do bem. A cisânia, caros católicos, da falta de espírito de perdão, que impede o progresso na vida espiritual. Como seremos perdoados nós mesmos e como vamos progredir se não estamos dispostos a perdoar? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É o que nos diz o Pai Nosso, é uma condição. Se não procuramos ter esse espírito de perdão, fica a ferida aberta pela qual entram justamente essas emoções e raciocínios desordenados. Ferida aberta pela qual entra o inimigo. Ainda que a pessoa que nos tenha feito mal não esteja arrependida, perdoá-la não significa que nada aconteceu, não significa que não devemos ter eventuais cuidados ou até grandes cuidados, dependendo do mal que foi feito. Não significa que vamos conviver como se nada tivesse acontecido, mas perdoarmos em nossa alma, não ficar remoendo, repassando, cutucando a ferida, semeando assim a cisânia. A cisânia, caros católicos, de aumentar o valor dos bens terrenos, dos prazeres, das satisfações, dos bens materiais, das honras, das posições, do poder. A cisânia de aumentar o valor desses bens aparentes, imediatos, de aumentar o valor dos prazeres imediatos, a busca por consolações sensíveis. Essa cisânia que faz que esqueçamos os bens terrenos e a felicidade verdadeira que é Cristo, em Cristo. A cisânia, caros católicos, de considerar a vida católica como triste. A cisânia de cairmos no desânimo ou de a considerarmos muito difícil. Se consideramos, caros católicos, a vida católica como triste, é porque justamente estamos apegados a bens que não são aqueles bens verdadeiros, definitivos, eternos. E a religião nos afastando, nos separando de algum modo desses bens a que estamos apegados desordenadamente, ficamos tristes, desanimados ou com raiva, revoltados. Grande cisânia do inimigo nos fazer considerar a vida católica como triste, de fazer ver na vida católica somente aquilo que não podemos fazer e cegando-nos para o bem que podemos e devemos fazer. Precisamos, caros católicos, ver como a vida católica é boa,
mas precisamos, para tanto, refletir na vida católica, no seu bem total e profundo, para nos convencermos pouco a pouco e cada vez mais. As outras cisâneas, no final das contas, querem justamente impedir que façamos essa reflexão calma, serena, honesta, que nos mostra que somente a religião católica nos traz a verdade e o bem, que nos mostra a felicidade de viver catolicamente, com a renúncia àquilo que é desordenado, com a renúncia à nossa vontade própria no que é desordenada e mesmo naquilo que é legítimo para fazermos a vontade de Deus, quando isso for necessário. As outras cisâneas querem impedir essa reflexão calma, serena, honesta, que nos mostra que somente a religião católica nos traz a verdade e o bem, que nos mostra a felicidade de viver catolicamente. Felicidade aqui já nessa vida, em meio aos sofrimentos, e felicidade pura na vida futura. Reflexão que nos mostra o bem da virtude, que nos mostra que vale a pena o esforço. Reflexão que nos faz combater as agitações da nossa alma, essas cisâneas que querem impedir essa reflexão. Reflexão que firma a nossa vontade no bem. Se nós não consideramos que nossa felicidade está na religião católica, é porque não estamos refletindo o suficiente, com serenidade, com honestidade, diante de Deus, diante da verdade das coisas. Essa reflexão, caros católicos, que se faz principalmente pela meditação, daí a importância da meditação católica. Não é algo supérfluo, mas é isso que nos faz refletir, para nos convencermos da verdade do bem, para termos motivação constante, ainda que não sensível, para permanecermos no bem, unidos a Deus. Peçamos a Deus, caros católicos, a graça de reconhecer a cisânia que mais nos atrapalha atualmente, a graça de combatê-la. E se não reconheço uma que mais atrapalha, que eu comece por alguma, que eu vejo que tem alguma influência notável em minha vida. Vale a pena, e vale a pena parar e refletir honestamente na bondade da vida católica, na alegria da vida católica, como nela fazemos, ou procuramos fazer sempre o bem, que é a vontade de Deus, perfeito, infinitamente sábio, que quer sempre o nosso bem. A felicidade, caros católicos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo mais é ilusão. Possamos então fazer crescer o trigo em nossa alma, o trigo que é a vida de Cristo em nós, pela prática das virtudes de Cristo, convencendo-nos, vendo realmente a vida católica como boa, porque ela é a vida perfeita possível aqui nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.